Salve, família de cor, como é que vocês estão? Graças a Deus, hoje é sexta-feira, hoje é dia de Radcast, o Zezinho está aqui na minha frente, desejando um ótimo final de semana para todo mundo. Isso aqui é uma tentativa que até o momento, né, Zezinho, tá dando certo, né? Da gente fazer toda sexta-feira, né? Para contribuir para o seu aeróbio. Ô irmão, precisa fazer aeróbio, velho. Eu espero que você agora esteja nesse. Então, isso aqui não é para ver, né? Só para você deixar o teu celularzinho na partezinha ali da esteira, onde você coloca ele lá, o foninho, só ouvir a gente. Se você é mulher, você deve estar fazendo esteira, olhando para aquele cara sarado, né, Zazinho? Você é casada, né, safadinha? Tá casada, namora, mas tá aí na esteira, olhando os caras, né? Os caras shapeados, os caras naturais, já imaginando, esse cara aqui é um sem vergonha, esse cara aqui eu pegar, E se você é homem, tu deve estar na bicicleta, tu deve tá na esteira, olhando aquela mulher, né? A bunda, né? Tá olhando a bunda da mulher, que eu sei, velho. Você é casado, sem vergonha. Lazareno. Casado. Aí, mas você pode estar falando, mas Maurício, a mulher tá quase pelada. Enfim, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. A gente vai falar sobre várias coisas. Tem um negócio que eu queria comentar com vocês aqui, porque a internet, ela tá cada vez... O Zezinho falou assim, Maurício, instrui pessoal aí, porque a coisa na internet tá complicada. Eu vou falar isso aqui, porque eu comentei em uns radcast. Aliás, cara, a gente tem um canal... Nossa, como é difícil, velho. A gente tem um canal, esses radcast vêm na sexta-feira aqui, né? Até o momento está dando certo, toda sexta-feira, ao meio-dia, para você fazer aeróbio. E a gente também tem um canal só com esses vídeos aqui do radcast. Que isso aí é a cargo desse jumento que eu pago para fazer isso. Esse jumento tá na minha frente. Se chama Zezinho, faz a edição de tudo, seu corno manso. O último radcast não está naquele canal. O Zezinho achou uma boa ideia pegar um canal só com os radcasts. E aí não tá lá o último, só tá o primeiro. Já apagou, né, Ordinário? Então não esquece de não apagar isso para colocar lá. Porque, né, de repente tu quer um canal só de podcast, só para você fazer aeróbico, tá tudo lá, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Eu comentei sobre a Carol Dias, né, que é uma professora, né, muito famosa, daquela academia DNA, tá ligado? Né, e ela saiu, coisa e tal. O que tá rolando agora? Um monte de gente agora falando da academia. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Pessoal, acho que vocês já sabem os motivos dela sair, né? Parece que ela criou ciúme lá dentro, porque ela ficou com uma visibilidade muito maior do que a própria academia, né, Zazinho? Aí os egos começaram a se atritar e dá no que dá quando surge esse tipo de coisa. Quem aí curte produção de conteúdo fitness, bacana. Só que nesse mundo fitness é um ego desgraçadamente enorme. Tá? É por isso que eu não faço live. Porque se eu fizer live, velho, o Zezinho sempre fala pra mim, Maurício, a gente faz post, a gente faz stories, a gente faz esse canal do YouTube, mas pelo amor de Deus, não faz live não. Porque o Zezinho sabe que a minha língua não vai. Eu vou falar merda e vai dar BO. Então eu não faço live. Então, já fiz, mas não faço mais. E quem quer entrar nesse mundo fitness e se sobressair, irmão, é uma desgraça, velho. É uma desgraça. Tá? É um ego desgraçado. É por isso que estamos recolhidos aqui no nosso mundo. Né? E mesmo assim dá problema. Né, Zezinho? Zezinho tá balançando a cabeça positivamente. Mesmo assim dá problema. Então, pessoal, é isso que acontece, né? O ser humano é essa merda mesmo. Aí deu esse problema, né? Porque não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o que está acontecendo agora, que eu estou vendo? Eu estou comentando sobre esse assunto, porque eu falei sobre esse assunto, agora eu vou arrebatar essa coisa aqui.
E é bacana para vocês entenderem o seguinte: o que está acontecendo? Todo mundo está falando agora. Ah, porque eu sabia que isso ia acontecer. Ah, porque eu já estava ligado. Ah, porque isso, porque aquilo. E todo mundo começou a falar. Presta atenção, pessoal. Todo mundo começou a falar porque uma teve coragem. No caso, a Carol Dias, né, que começou com isso daí. Né? Então ela teve coragem, ela parece que foi demitida e falou, ah, porque não sei o que lá, sei lá, sei lá. Aí um monte de gente que na época, isso aí tá nas redes sociais para todos aí conferirem, né? Um monte de gente que trabalhava com ela na época começou a falar agora, ah, porque eu sabia, ah, porque não sei o que lá, porque tem isso, porque tem aquilo, sei lá. Tomem cuidado com isso, com esse surto coletivo. Eu lembro de uma vez que eu estava vendo um livro, estava vendo o livro. Não, Zezinho, eu odeio, velho, quando eu estou tendo uma conversa aqui e vem um professor de gramática encher o saco, velho. Cara, oh meu Deus do céu. Eu estava lendo um livro, né, e falando sobre isso. Uma situação que aconteceu na Europa de uma menina que relatou um abuso, né, isso aí que vocês estão entendendo mesmo, um abuso de um cara que tinha um nome conhecido na cidade. Aí começou a pipocar. Todo mundo começou a falar do cara, porque eu recebi abuso também dele. Então, quando a tendência é essa, ainda mais na internet, quando alguém começa o negócio, surge, é tipo assim, né, dá coragem para um monte de gente, entre aspas, delatar também, tá? E muitas vezes é um surto coletivo que dá. Ah, a pessoa está falando, ah, eu vou falar também, ah, eu também já fui não sei o que lá, e começa esse negócio aí. Tomem cuidado. Eu estou falando isso porque na internet isso é muito exacerbado, né? Tá todo mundo falando e começa a falar e já se perde no esquema. Eu lembro que nessa situação, pessoal, quando uma decidiu acusar o cara, né? Um monte de gente começou a falar, ah, eu também fui abusado, e por aí foi. E foi investigado todos os casos, né? E grande parte das denúncias que vieram por causa da primeira não tinham nada a ver. E foi um negócio, tipo assim, um surto coletivo, entendeu? Porque uma teve coragem e aí agora vai. Não, mas então tomem cuidado com isso, pessoal. A internet tá cada vez mais complicada, cada vez mais difícil de lidar. Tá? Tem gente que tá lá, né, Zezinho? Zezinho sabe. Tem gente que tá lá na nossa espreita, né, Zezinho? A gente sabe. A gente não vai falar os nomes aqui, mas a gente sabe. Tem gente que tá lá esperando uma vírgula errada, né, Zezinho? Pessoal, internet é isso daí, tá? Então, uma questão, tá bom, Zezinho? Então tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado quando surge uma fagulha que vira fogo, que vira incêndio, né? O pessoal tá lá, ainda mais hoje na internet, que é o hype, né? O que tá falando? O hype é isso? Então todo mundo quer falar, todo mundo começa a viajar na maionese. Tomem cuidado com isso. O Zezinho tá falando para dar os recados, a gente tem o nosso cupom Hardcore. Cara, eu quero agradecer de coração todo mundo usando cupom Hardcore de desconto, mas ó, a gente tem um carinho enorme pela Growth. Por quê? Porque é os produtos que eu uso, cacete. O Whey Protein, e deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, ó. Eu tô até com ele na mão aqui, ó. A latinha aqui. Tá vazia. Vai lá na Growth, digita, não sei como procurar, digita café, irmão, café. Tem um café lá, que é isso que eu tô segurando aqui, ó. Ele é de chocolate, irmão. Nossa, é uma delícia. Aí, meu último pedido lá na Growth, não tinha esse café. Eu sou louco por café. E eu tô ficando louco. Então, Growth, pelo amor de Deus, reponha. Reponha o estoque. Que, nossa senhora. E, pessoal, é uma delícia. Use o cupom Hardcore Desconto, está muito barato. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo. Várias empresas vêm lá no nosso direct
para trabalhar parceria, né? Só que a gente é muito criterioso com a qualidade, a gente só promove coisas que a gente usa, né, Zezinho? A gente usa, a gente recomenda, e a Growth, ela é maravilhosa. Muito obrigado, pessoal. A gente tem o nosso canal no WhatsApp, em que a gente dá dicas práticas e rápidas de treino, tá aqui na descrição. E a nossa grande contribuição em termos de treino, dieta e postura, ganhar força para de banha, a maior comunidade, ó o que eu costumo falar, a maior comunidade de treino, dieta e postura, é porque eu acostumei, né, mas o que é o real, o correto? Dieta, postura, treino e dieta. Porque, irmão, postura, velho, se você se machucar, irmão, já era, irmão, game over, é um medão miserável que todo atleta tem de se machucar, porque vai acabar com tudo, né? E lá tem um módulo só sobre postura, em que eu analiso as posturas dos pés à cabeça, para você pegar essas informações e jogar no seu treino, tá? Porque é você que treina, irmão, é você que tem que associar tudo isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Pessoal, ó, e agora a gente vai começar um tema muito bacana, que é artigo científico. O Zezinho falou, Maurício, fala sobre isso. Porque é o seguinte, pessoal, ciência deve nortear tudo, ainda mais em educação física, academia, treino. Ciência deve nortear. Mas é um erro grave você ajoelhar e chupar as bolas da ciência como se fosse certo, errado. Pode, não pode. Cara, pelo amor de Deus. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque a internet hoje, a ciência, ela é usada como arma de guerra, né, Zezinho? Arma de guerra. Hoje em dia, a ciência, nas redes sociais, é utilizada para ego. Briga entre influencers. Ah, porque eu tô certo. Porque olha esse artigo científico que fala que eu tô certo. Ah, não, você está errado. E eu provo nesse artigo científico. É só para isso. Ninguém hoje está pegando um artigo científico para ajudar as pessoas. Não! É tudo react, é tudo corno manso, é tudo FDP, que vê um cara dando uma recomendação bacana, baseada na ciência, que não precisa ter um artigo científico, é baseado na faculdade do cara. Eu vou falar sobre isso. O cara fez faculdade, o cara viu a ciência e o cara formula as suas recomendações baseado na sua faculdade. Não precisa ser baseado única, exclusivamente em um artigo científico. Pessoal, eu espero que vocês entendam isso que eu vou tentar explicar aqui. Um artigo científico não faz verão, né, Zezinho? Uma andorinha não faz verão. Um artigo científico não faz verão. Então hoje na internet é muito isso. Não, tu tá errado. Não, de onde que tu tirou isso? Qual que é o artigo científico? Ô, irmão, então, porque não tem um artigo científico que investigou a manha que eu tô te passando pelos meus anos de profissão, pelos meus anos de treinamento, de estudo, então não funciona? Ah, vai tomar no meio do seu rabo. Então, pessoal, a internet é isso. Hoje, artigo científico é só usado para arma de guerra, para um combater o outro. Já vou abrir o esquema aqui, falando que, mano, só no Brasil que isso acontece. A maior inutilidade de um grupo de estudo é ficar tentando combater exercício contra exercício. Cara, isso aí é só no Brasil, velho. É a maior besteira que eu já vi em termos de artigo científico, ficar investigando qual que é melhor. Vamos lá, um exemplo aqui. Qual que é melhor? Elevação pélvica. Pessoal, me desculpem a voz, eu tô meio resfriado.
Tanto é que o Zezinho me recomendou hoje, sexta-feira, eu acho que hoje é 17 de, sei lá, 17, 18, sexta-feira, a gente tá gravando aqui, vai pro ar hoje mesmo. O Zezinho falou, Maurício, pega leve no treino, é melhor você nem treinar porque tu tá resfriado e vai, né, tu não tá na idade de ficar abusando. Tá bom, Zezinho, eu vou treinar, mas eu vou pegar muito mais leve, tá? Então eu tô meio... porque, pessoal, você sabe, né? Esse tempo aí, irmão, e aqui, esse tempo que você sai, é frio de manhã, você sai na rua à tarde, é calor, aí à noite fica frio, ó, não tem quem que aguenta, né? Ainda mais na minha idade, né, velho? Já era. Então vou pegar mais. Então eu tô meio ruim, desculpa a voz. Desculpem as tossidinhas também. A gente tá falando do que mesmo? Ah, tá. Pessoal, vamos lá. Vamos reunir um grupo de pessoas para ver o que é melhor. Elevação pélvica ou agachamento para o glúteo? Ah, velho, vai se ferrar, irmão. Que poxa que é essa, velho? Pessoal, presta atenção. Para muitas pessoas, uma elevação pélvica vai ser uma bosta. Para muitas pessoas, vai ser a salvação da bunda. Para muitas pessoas, um agachamento vai machucar a coluna. Para muitas pessoas, vai ser o que há para trabalhar a bunda. Eu tô com vontade de espirrar, velho. Então, se vocês... já tô avisando, tô com um espirro guardado aqui. Entendeu, pessoal? Então, cara, é muito complicado isso daí. Como é que você vai pegar um artigo científico e vai resumir essa história? E eu já vi na internet essa briga aí. Não, porque tal estudo comparou e agachamento é muito melhor que elevação pélvica. Ah, vá tomar no meio do rabo, velho. Isso não existe. Cada um vai... Tem amplitudes, tem comprimentos de membros que vão deixar um exercício melhor que o outro. Coisa não existe. É só isso, né, Zezinho? E isso eu vi no Brasil. Cara, é uma estupidez sem tamanho. Tem outro também, outro esquema. Eu acho que foi no Brasil também. Não vou citar o nome aqui, mas eu acho que quem, enfim, pegaram uns caras, sei lá como é que foi, só sei que, resumindo, identificaram que a puxada, como é que é o esquema, velho? Algo assim, você faz puxada para dorsal. Quem faz puxada para dorsal não precisa trabalhar. Quem faz puxada para dorsal não precisa fazer trabalho de bíceps, porque a puxada para dorsal já dá hipertrofia de bíceps. Olha que cornice, velho. Cara, a puxada, pessoal, é um negócio tão pessoal de você saber isolar o dorsal, jogar a sua condição física para dorsal, que não tem, velho. Eu fico imaginando que, por exemplo, vamos lá, eu acho que esse exemplo vai ser melhor. Você pegar, você começar a ter muito trabalho de bíceps numa puxada, isso significa um amadorismo imenso num trabalho de dorsal na puxada. Porque um cara experiente, ele sabe focar no dorsal. É lógico que vai ter um pouco de trabalho de bíceps. Óbvio, lógico. Mas ao longo do tempo o cara sabe se planejar para jogar o esforço para dorsal. Pelo amor de Deus. Então um cara que... Só no Brasil mesmo. Então um cara que cresce braço estupidamente no trabalho de puxada é um amadorismo assim, extremamente assim, maravilhoso. Tem que ser aplaudido de pé uma desgraça dessa. Então, pessoal, não vai ter isso. Não vai ter isso. É só no Brasil para viralizar e para combater outros profissionais. Tá? Porque olha o artigo científico. Primeiro que, vamos lá. Eu vou começar aqui um esquema do que é legal sobre ciência e depois eu vou falar toda essa questão de faculdade, que é o que a gente faz aqui. Então vamos lá, pessoal.
artigo científico. E no final, eu vou falar por que você deve focar nos livros, que é o que a gente faz aqui. Tá? Pessoal, então vamos lá. Ciência, como é que surge ciência? Você tem uma hipótese que você quer provar, né? Será que musculação realmente aumenta a massa muscular? Os caras estão treinando lá, né, Zezinho? Shapeado natural, os caras tão grandes. Será que é por causa da musculação mesmo? Então o que você faz? Você reúne um grupo de pessoas, você detalha as características dessas pessoas, idade, comprimentos, condicionamento físico. Você, quando pega um artigo científico e você lê ele inteiro, você tem as características da população. Então, inferno, é óbvio que quem foge dessas características daquela desgraça de população estudada tem que ficar ligado nisso, cacete. Não, eu recebi essa ordem baseada nesse artigo científico, só que as minhas características estão muito longe da população estudada nesse caralho, inferno. Então você tem que prestar atenção, então provavelmente não serve para você, infeliz. Mas espera aí, então isso é uma questão. Tem que prestar atenção nisso daí, né? Isso é uma questão. Então, aí, passa um tempo com essas pessoas, colocando essas pessoas à prova, né? Passa um tempo. Tem muitos artigos científicos, mais uma vez, que os caras pegam só para guerrear na internet, que é muito pouco tempo, pessoal. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu estava analisando um artigo científico comparando. Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Comparando tipos de série. Parece que foram, em determinados exercícios, parece que foram 5 séries de 10 em relação a 6 séries de 8 e depois em relação a uma programação periodizada. Uma periodização clássica no treinamento de musculação, que é aumentando, no início aumentando o volume, depois reduzindo o volume e aumentando a intensidade. Pessoal, quem foi superior nisso tudo aí foi o sistema periodizado. Beleza? Beleza. Só que, para esse sistema periodizado ser superior às outras séries, eu vou espirrar, estou quase para espirrar, tô aqui, velho, tô aqui na boca para espirrar. Para esse sistema periodizado ser superior aos outros tipos de série, cara, precisou de 16 semanas, irmão. O que é 16 semanas, Zezinho? Zezinho falou que é uns 4 meses. Sei lá. Faz as contas aí. Precisou de 16 semanas para esse sistema ser melhor que os outros. Então, pessoal, em termos de o que funciona, o que não funciona na musculação, precisa de tempo. Tempo. Tem que analisar isso também. E outra, na confecção dos artigos científicos, tem outras variáveis que você tem que prestar atenção. Coeficientes de reprodutibilidade, correlação de um monte de coisa, são números, né, que você vai, que dão peso, valor ao artigo científico. Não estou lembrado muito agora. Tem o erro padrão de estimativa, coeficiente de quê mesmo? Enfim, que vão dar peso. Quanto maior o coeficiente, digamos assim, melhor, é mais real o esquema estudado. Então tem tudo isso, né? Então, tem muita coisa a ser analisada no artigo científico. E na rede social vai só
É porque todo artigo científico, pessoal, lá no final tem um resumo, né? Essa é a questão. E tu que vai na internet, ou é só o resumo, ou é só o título do artigo científico. O que é muito raso para você falar na internet que um cara tá certo, o outro tá errado. É muito raso o inferno. Porque é o seguinte, nenhum artigo científico, pelo menos, essa é outra questão, pelo menos dentre os vários que eu já li, então é muito engraçado quando o cara fala assim, não, porque isso não existe na literatura científica. Ô irmão, tu já leu tudo, velho? Pra falar que não tem, tu já leu. Então são coisas de internet. Então, pessoal, mas assim, de praxe, um artigo científico, lá no final, eu nunca vi. Mas não vai ter, tipo assim, a gente estudou que, vamos lá, um artigo científico aí. A gente viu aqui, comparou elevação pélvica com agachamento. Mesmo que esse artigo científico, ó, presta atenção, mesmo que esse artigo científico tivesse visto melhores condições para o agachamento, na parte lá final de resumo, mesmo assim, nenhum artigo científico vai falar assim, ó, pare de fazer elevação pélvica. Não existe isso. Essas merdas que vocês veem na internet ficam a cargo da merda dos influencers que usam o artigo científico de maneira intencional ao bel prazer. Se um artigo científico estudou elevação pélvica e agachamento, mesmo que ele visse possibilidades melhores no agachamento, ele não vai falar no final lá, ó, parem de fazer a elevação pélvica. Não vai ter isso. Vai ter assim, ó, nesse grupo de pessoas, a gente viu com tais características e com tais assim, pessoas treinadas. Isso é outra coisa. Pensa num negócio objetivo, pessoa treinada e pessoa destreinada, que o artigo científico leva em consideração. Pensa no negócio objetivo. Tem que tomar cuidado com isso. Eu já vi artigos científicos que o único critério para saber que uma pessoa era treinada ou não é o tempo que ela está na academia. Eu conheço gente que é um iniciante desgraçado e tem 10 anos de academia. Mas enfim, então o artigo científico não vai falar pare de fazer elevação pélvica corno manso, porque agachamento é melhor. Não! O artigo científico vai falar assim, ó, nessa população, com tais características, né, o agachamento teve tal resultado, a elevação pélvica teve tal resultado, papapá. O artigo científico não vai falar assim, ó, que o agachamento é bom, que só ele deve ser feito, que a elevação pélvica é uma merda. Isso não existe, velho. Isso é coisa de internet, inferno. E, cara, para mim, a maior inutilidade de um artigo científico é ficar estudando exercício contra exercício. Porra, velho, tem gente que tem melhores condições para tal exercício, tem gente que não tem. Isso aí não tem como resumir, desgraça, em um artigo científico. Então, no Brasil, o artigo científico hoje é só para guerra na internet. E um artigo científico não faz verão. A gente tem uma hipótese que a gente testa, que a gente dá um status, uma estatística, né? Todo artigo científico sofre um tratamento estatístico, né, em relação ao público, coisa e tal. Aí, pessoal, como é que acontece a validação desse artigo, inferno? Você já surgiu, foi publicado. Você já pode pegar esse artigo científico e sair guerreando na internet. Aqui, ó, eu sou o dono da verdade, olha esse artigo científico. Não, inferno! Esse artigo científico tem que ver a revista que publicou essa bagaça aí, para ver se é uma revista de credibilidade. Aí, presta atenção, esse artigo científico, que de repente estudou uma hipótese revolucionária, velho, tem que passar pela prova do tempo, infeliz. Aí outros renomados estudiosos, eu tô calmos assim, vai se lascar, deixa eu terminar aqui agora. Vamos pegar esse artigo científico, vamos testar em outras populações.
Aí outros pesquisadores renomados vão falar sobre esse artigo científico. E ele vai passando pela prova do tempo, inferno. Então, quando surgiu um histórico de pesquisa, de reprodutibilidade desse artigo científico ao longo do tempo, aí tu pode, infeliz, pegar toda essa história, esse rastro que esse artigo científico deixou e falar, não, é isso. Mas até então leva tempo. Por isso que eu falo para vocês, deem valor para os livros. Porque os livros, eu estou falando que nem o professor Girafales, devore os livros, porque os livros são vários artigos científicos que os renomados pesquisadores foram garimpando. Esse funciona, esse não funciona, esse funciona, esse é uma bosta, esse não é, está tudo resumido no livro. Porque se você pegar, infeliz, um artigo científico, irmão, não, espera, velho, isso aí leva tempo até isso virar um negócio bacana para ser jogado para as pessoas aí. Então, pessoal, eu fico muito triste de ver a ciência sendo banalizada na rede social. Tipo assim, eu tô certo, tu tá errado. Então, o que é bonito? Que eu vou rematar aqui para vocês. O que é bonito, pessoal, é a opinião de um cara renomado nas redes sociais. Precisa ser respaldado por um artigo científico? Não. Porque é o seguinte, pessoal, quando você está na faculdade, foi o que aconteceu comigo. Quando você está na faculdade, você lê muito, ou deveria, é para isso que serve a faculdade, você deveria ler muito artigo científico, para se acostumar com isso. Por isso que é bacana a faculdade, porque você lê artigo científico e você se acostuma de como são feitos o artigo científico, você se acostuma com isso. Então você já sabe que por ler vários artigos científicos, nenhum artigo científico vai falar assim, ó, é ou não é. Não vai. O que o artigo científico vai fazer, vai relatar o que ele estudou. Ó, a gente estudou isso. Um exemplo que eu venho falando aqui da elevação pélvica e agachamento livre. Ó, a gente estudou esses dois aqui, para essa população. Então saiu bom, melhor para essa população. Papá, ele não vai falar... Ele não vai falar, parem de fazer isso, esse exercício é uma bosta. Não vai. Ele vai dar o que ele relatou. E outra, tem que ver a qualidade do trato estatístico que foi feito isso daí, o tempo da investigação, enfim, a credibilidade de onde foi publicado, enfim, se vários outros pesquisadores analisaram a mesma situação, enfim. Então, pessoal, tudo isso a gente vê na faculdade. Aí você se acostuma com isso. Então você fica muito mais criterioso na hora de formular as suas recomendações como profissional. Então, quando um profissional bacana, renomado, vem na internet e fala a opinião dele, é porque essa opinião, desgraça, essa opinião é como se fosse a ponta final de tudo que ele estudou e leu sobre a ciência desde a faculdade dele. Então, a opinião dele é algo resumido e muito bem embasado. Ó, eu vi tanto artigo científico, eu treinei tanto, eu já vi tanta coisa, que essa recomendação é como se fosse um resumo de tudo. E não precisa o cara ter que pegar um artigo científico para provar isso daí. Então, isso é bacana. Isso é bacana. E é o nosso trabalho. Então, as recomendações que a gente faz aqui nos vídeos, nossa, é baseado em toda a nossa carreira, né, Zezinho? Então, pessoal, internet é essa bagaça mesmo. Já deu uns 34 minutos aqui, já falam pra cacete, tá muito bom. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo. Tá, que mais, Zezinho? Isso aí. Ó, a gente já contribuiu aí para mais de meia hora de treinamento aeróbico. Pessoal, precisa, tá? Ah, Maurício, eu quero ganhar músculo. Irmão, faz menos, mas precisa. Porque presta atenção no seguinte, componentes
da aptidão física relacionada à saúde. Condicionamento muscular, musculação tu já está fazendo. Flexibilidade, eu sei que você não está fazendo. E aeróbio. Precisa. São os 3 principais componentes da aptidão física relacionados à saúde. Eu vou precisar pegar um artigo científico para te provar isso, irmão? Qualquer livro tem essa bagaça aí. Então, quanto mais saudável você for, melhor vai ser o seu treino, melhor vai ser a sua longevidade de treino. É simples, óbvio. Não tenho artigo científico para falar isso para você. Não, mas é o que eu vi minha vida inteira, baseado na minha faculdade, nos meus estudos e na minha prática. Ah, Maurício, mas eu quero aumentar a massa muscular. Irmão, faz uma vez por semana, inferno. Sexta-feira aqui, tamo a gente aqui, fica ouvindo a gente, mas precisa, tá? Que mais? Acho que é isso. Ó, já tô perdendo a voz. Pessoal, muito obrigado, cara. Até o próximo vídeo.